Atos, capítulo 1, versículo de número 6 e 7. É um texto muito conhecido nosso. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 e 7. Quero agradecer a Deus pelo carinho de vocês, de todas as nossas igrejas, Filadélfia, onde a gente chega sempre tratados com muito carinho, Nova Holanda, Jardim América, Parada de Lucas, lá no Almir, que é a cada alguns anos que eu vou lá. Ele demora muito me chamar, isso é uma reclamação. Nossos pastores queridos, que a gente está sempre, a gente liga, sempre nos dá uma atenção. E não tem uma vez que, mesmo que eu não esteja sorrindo, que eu não fale com o pastor Roberto ou com a irmã Beth, que eu não tenha que sorrir. Eles sempre falam alguma coisa que, pastor Roberto, então, vocês já sabem, eu fico rindo até depois que eu desligo o telefone. Então, graças a Deus, porque vocês me transmitem alegria, amém? Graças a Deus. Capítulo 1 de Atos, versículos 6 e 7. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quero que você guarde bem aqui no versículo 7, assim: não vos pertence saber o tempo, os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém? Então, aqui você já sabe que se trata do momento em que Jesus vai subir, vai embora, e ali estão com ele reunidos os discípulos. Lucas escreve esse livro, recomenda a Teófilo, esse cavaleiro, esse militar, esse cristão que trabalhava para o Império Romano, para que ele levasse esse livro, a história da igreja, para o imperador, para o império, para que eles conhecessem a história da igreja. E Lucas vai contar aqui em Atos o momento da ascensão de Jesus. E que nesse momento em que Jesus está para subir, para ir embora, para voltar para o Pai, os discípulos perguntam a Jesus, eles reunidos ali com o Senhor, eles perguntam ao Senhor: quando nos restaurará o reino a Israel? Depois de tudo que eles haviam vivido com Jesus, depois de tudo que eles haviam experimentado, 3 anos e meio vendo milagres, ouvindo palavras, Jesus dando ensinamento, Jesus dando profecias a respeito dos tempos, a respeito de Israel, a respeito das nações, eles ainda tinham uma dúvida a respeito de um tempo em que junto com esse tempo havia um sonho, havia um desejo, porque na verdade o que eles queriam era que o reino de Israel, o reino físico, fosse restaurado das mãos dos romanos e devolvido aos palestinos, e eles voltassem a viver livres com o seu próprio rei, o seu próprio governo, uma nação livre principalmente do Império Romano. E aí eles querem saber, olha, durante 3 anos e meio, eles ouviram tantas coisas, tantos ensinamentos, ouviram tantos milagres, mas eles tinham um sonho, eles tinham uma expectativa que foi até o último instante ali com eles, junto a Jesus, e eles queriam saber quando é que isso ia acontecer. Na verdade, quando eu vi esse tema, eu disse assim: eu vou pregar para mim, porque eu tenho um problema incrível com o tempo. Eu brigo com Deus por causa do tempo, eu choro por causa do tempo, eu fico chateada por causa do tempo. Tá rindo, né, Nete? O tempo é um problema entre eu e Deus muito grande. E eu estou vendo o que ele está passando, e Deus nem liga que eu me preocupo com o tempo. Mas eu realmente tenho um problema sério em relação ao tempo. E quando a gente é muito ansioso, é pior ainda, não é verdade? Parece que o tempo não passa. E eles estão aqui, desgastados por uma espera que parecia que não ia ter fim. E eles perguntam a Jesus, e essa é a pergunta: quando, Senhor, nos restaurará o reino de Israel? Jesus responde, não em tom grosseiro, não em tom estúpido, até porque isso não combinava com Jesus, mas ele responde em tom de quem tem a sua
soberania, em tom de quem eles não deveriam se preocupar com isso, que o tempo era a única coisa que eles não deveriam se preocupar com isso, com aquilo no momento. E aí ele vai dizer para os discípulos: não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, para o seu próprio uso. Ou seja, não é o momento de vocês conhecerem tempo. Tempo não é uma conta da conta de vocês. Tempo não é uma coisa que é para vocês administrarem quando se trata do tempo de Deus. Deu para entender? Quando se trata do tempo de Deus, isso não vos convém administrar, não vos convém saber. Isso está destinado ao Pai, designado ao Pai. É Ele quem controla isso, Ele é dono disso. E aí eu comecei a meditar em algumas coisas que a gente precisa saber sobre o tempo. A primeira coisa que eu preciso saber sobre o tempo é que ele é de Deus. Diga comigo: o tempo é de Deus. Muito bem, não é isso que Jesus responde aos discípulos? O Pai estabeleceu tempos, eras, épocas, anos para o seu próprio poder. Quem estabeleceu, quem criou o tempo foi Deus. Então a primeira coisa que eu preciso saber sobre o tempo é que o tempo é de Deus, o tempo não é meu. Eu administro 1 milímetro do meu tempo. Eu administro até amanhã de manhã. Eu posso administrar o meu tempo até amanhã à noite. Mas Tiago vai dizer lá na sua epístola que nós não devemos evitar esse tipo de solicitude, que nós devemos ter cuidado quando dizemos: amanhã iremos e edificaremos uma cidade, amanhã iremos e fazemos isso ou aquilo, a não ser que Deus permita que façamos. Por quê? Isso nos deixa claro que o tempo tem um dono, e o dono do tempo não sou eu e nem você. O dono do tempo se chama Deus. Você pode dar glória a Deus por Ele ser o dono do tempo? Aleluia. Jesus vai dizer em João 7,6: porque o tempo é meu e o meu tempo é chegado, mas o tempo de vocês sempre é chegado. E é verdade. Já pensou como tudo nós queremos para o nosso tempo? Mas ele vai dizer assim: olha, o meu tempo, ele faz referência ao tempo como algo dele. Então eu entendo que o tempo é de Deus. Nenhum homem tem o controle do tempo do outro. Homem nenhum pode decidir o tempo da sua vida, porque o tempo tem um dono, e o dono do tempo está aqui para glorificar o seu nome na nossa vida. A segunda coisa que eu preciso saber sobre o tempo: ele é dividido em momentos. Tempo é dividido em momentos. Tempo não é integral. Por isso é o tema dessa festa, Eclesiastes capítulo 3. Você vai observar que Salomão vai citar ali mais de 8 verbos. Ele diz: olha, foi lido aqui na leitura devocional: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Por quê? Porque o tempo é dividido em momentos. Na verdade, Salomão não estava querendo falar tempo, ele estava querendo falar momento. Há um momento para cada coisa, a cada instante. Para cada momento há um propósito. Por quê? Porque a vida, ela é dividida em momentos. Não é dividida num tempo integral. E Salomão vai dizer que para cada momento desse, há um propósito. No capítulo 8, no verso 6 de Eclesiastes, ele vai dizer que o sábio vai saber discernir o modo e o propósito de cada momento. Porque existe um momento para cada coisa debaixo do sol na terra. Amém? Esse é o momento de nos alegrarmos com Deus e com tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu achei interessante que quando eu li assim: há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Até quem se ama tem momento de se aborrecer, tem momento de se odiar, não é verdade? Mas se ama. Tem gente que se ama e se aborrece. Por quê? Porque há momento de tudo. Há momento de love e há momento de raiva, não é verdade? A vida é dividida em momentos. Vamos aprender a viver a cada momento que Deus nos permite viver. Você pode glorificá-lo por isso? Há uma terceira coisa sobre o tempo. O tempo, ele é flexível. Ele tem uma flexibilidade. Quem disse que todo tempo é o tempo de fazer tudo aquilo que parece estar no tempo? Logo, Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 2: pregue a tempo e fora de tempo. Então existe um tempo de pregar, e fora desse tempo se deve pregar também. Então existe um tempo fora do tempo de pregar,
E nesse tempo, fora do tempo de pregar, eu devo pregar. Então existe dentro do tempo, um tempo que não é tempo. Esse tempo tem que ser vivido também. Tá confuso? Eu achei bem filosófico. Eu adorei esse negócio, viu? Eu adorei isso. Olha o que ele vai dizer. Pregar a tempo e fora de tempo. Existe um tempo fora do tempo de pregar. Ele está dizendo que fora desse tempo de pregar, pregue também. Ou seja, tem um tempo que está fora do tempo que é para ser vivido também. Ou seja, sabe o que é isso? Flexibilidade. Não é o tempo de eu fazer isso, mas eu vou fazer. Não é o momento, mas eu posso fazer. É quando Deus diz assim, não é tempo, mas você pode usar o tempo para isso. É como se não é o momento de você pegar o baixo, a guitarra, o violão e tocar. Mas vou fazer isso agora, na hora do almoço. Não era tempo para isso, mas vou fazer isso fora de tempo. Isso é flexibilidade. É tratar o tempo com flexibilidade. Tem gente que é enrijecido. Nossa amiga, irmã Tina, né? Tina tem horário para tudo. Minha irmã é assim também, a Ione. Tudo, ela diz, faço tudo com regra. É impressionante. Tudo. Eu gosto de comer, vocês sabem, né? Adoro. E no final do ano passado, eu reclamei lá em casa assim, não tem uma coisa gostosa nessa casa para comer. Mas assim, não é que não tivesse o que comer, não. Uma reclamação, que eu adoro guloseimas. Eu cheguei num hotel lá em Rondônia, as irmãs prepararam uma cesta, colocaram de presente para mim no hotel, cheia de guloseimas. Ao invés de desarrumar as malas, descansar, sentei na cama com aquela cesta e devorei as guloseimas. Quando eu abri o sonho de valsa, eu digo, estou fora do tempo, fora de forma, mas vou comê-lo. Final do ano, faça essa reclamação. Gente, vontade de comer guloseimas não tem nada de bom. Nada de bom. Porque nada de bom quer dizer guloseimas. Me liga, pastora Raquel. Lembra? Tem um negócio aqui para você. 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 E não me dizia o que era. Cheguei lá. Era uma cesta. Mas a maior parte da cesta eram guloseimas. Falei, era só besteira. Não tem criança lá em casa, irmãos. Era só besteira, você lembra? Tinha jujuba. Fiquei como? Quando eu cheguei em casa, né? Que eu não ia dar esse mole na frente do Mateus, né? Cheguei em casa ali. Olha quantas guloseimas, meus olhos brilhavam. Eu estou contando isso pela primeira vez. Fora do tempo. Aí eu digo para a Ione, vontade de comer uma coisa gostosa. Tipo, no intervalo entre o almoço e o lanche. Não, agora eu só vou comer na hora do lanche. Está fora do tempo. Mas o que é que tem? Não, só vou comer depois do almoço, na sobremesa. Tudo para a Ione tem que ter regra. Eu como com regra também, ela é assim. Ela é fininha, Tudo quanto é roupa fica boa nela. É humilhante. Ela é fininha. Ela diz, como com regra. Como com regra. Tá bom, desprezível isso. Mas eu vou fora de tempo. Porque eu posso comer no tempo e fora do tempo. Isso é flexibilidade no uso do tempo. Porque tem gente que acha que o tempo é reservado para uma rotina. E a Bíblia não é rotineira e Deus não vai aprovar rotina nunca. A vida com Deus é em novidade de vida. Aleluia! É em novidade de vida. Deus não tem um roteiro a seguir. De repente, ele resolve fazer alguma coisa fora do tempo que ninguém esperava que fosse o tempo. Isso é flexibilidade e a capacidade de movimentar o tempo. Você pode dar glória a Deus porque você vai fazer a tempo e fora de tempo. Glorifica a Deus, aprende a lidar. O tempo é flexível. Quarta coisa que eu preciso saber sobre o tempo. Ele é datado. Aí é o tempo cronos. Tudo tem uma data. Já é o contrário do flexível. É aquilo que é datado. É aquilo que é combinado com uma data certa. Você lê Daniel capítulo 9, verso 1 em diante. A Bíblia vai dizer que Daniel entendeu, pelas escrituras de Jeremias, que o tempo das assolações de Jerusalém havia acabado.
Ou seja, Daniel leu as escrituras, hoje dividido em capítulos, naquela época rolo, mas capítulo 27, 28, 29 do livro de Jeremias vai nos trazer o tempo em que o cativeiro de Jerusalém ia durar. Daniel entende pelas escrituras de Jeremias que o tempo das assolações de Jerusalém havia acabado. A data estava vencida. O tempo é o Cronos, é o tempo dividido com datas. Ele pode ser assim também. E Deus tem uma data certa. Deus tem uma hora certa. Deus também tem um dia certo de operar. Deus trabalha com a flexibilidade do tempo e Deus trabalha também com o tempo contado de uma maneira em que Ele tem a hora e o dia certo para nos abençoar. Existe toda uma cronologia naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Esse é o tempo contado através de data, do tempo. O tempo em datas, o tempo formatado para que os fatos aconteçam. E existe uma quinta coisa sobre o tempo. O tempo, ele deve ser identificado e percebido. Tem gente que nunca percebe o tempo. Nunca percebe. Às vezes o tempo chega e ele não vê. Tem gente que não enxerga nada. Não vê nada. O tempo chegou e ele não percebeu. O momento chegou e ele não viu. Quando eu estava preparando esse tópico, eu lembrei de uma situação que eu passei lá, vindo de Rondônia. Eu peguei o último voo às 11h30 da noite, vindo para o Rio, vindo para Brasília. Eu não sabia que só tem 2 voos por dia, para lá, para o fim do mundo. Eu estava lá sentada, e quando o avião pousou lá, no espaço dele lá, o pessoal indo para a pista, eu continuei sentada. Eu vi que ficou vazio a sala de espera. Mas achei, bem, não é 11h30, é 23h30. Só que eu não atualizei o meu horário, meu celular para lá, que é 1 hora menos aqui. Falei, tudo bem. Até que veio a comissária da empresa e disse, senhora, a senhora não vai nesse voo? Falei, eu vou no de 11h30, mas é esse. Eu estou achando estranho, porque geralmente não fica ninguém aqui. E só está a senhora aqui. Eu falei, é mesmo, eu sei que só está eu. Então não tem outro, só tem esse. Ela, não, é esse, é 11h30. Aí quando eu fui lá no celular, eu estava no horário daqui. Tem gente assim, que o avião está indo embora, e ele está, ó. Todo mundo foi. Todo mundo... agora que eu vi... Já perdi o ônibus, já tem todo o histórico. Como se eu começasse a viajar ontem. Já perdi o ônibus estando lá parado. E eu vendo as modas. Eu falei, cadê ele? Estava aqui. Saiu. Foi uma confusão danada. E aí você vai ver. Tem gente assim, completamente fora do tempo. Por quê? Gente como eu, que não identifica o tempo, que não percebe o tempo em que nós estamos. O salmista vai dizer em Salmo 102, verso 13, porque já é tempo de tu operares. Esse salmista estava ligado. Olha, prestando atenção. Já é tempo. O tempo do Senhor operar já chegou. Tem gente orando por um grande avivamento no Brasil. Não vai acontecer nada disso. O grande avivamento já chegou. Deus tem salvo o Brasil. Deus tem libertado essa nação. Há um grande movimento político, social no Brasil, como nunca houve na história do Brasil. Deus está libertando o Brasil. Ainda tem gente esperando um grande avivamento vir para o Brasil. Não vai vir, vai ficar num sonho, pastor Ricardo. O que vai vir é Jesus buscar a sua igreja, inclusive a igreja brasileira. Amém? Já é tempo de tu operar. Salmo 119, 126, o salmista vai dizer, já é tempo, Senhor. O tempo é esse. O salmista identifica mais uma vez aqui um tempo. Em Cantares, Salomão vai dizer, o inverno passou, a chuva cessou e o tempo de cantar chega. Ele identifica uma estação que passou, um tempo que passou. O tempo precisa ser percebido, ele precisa ser identificado. Qual é o tempo que você está vivendo? Será que você não está atrasado no tempo? Será que Deus já não começou a fazer e você está esperando que Deus ainda faça? Será que você não está envolvido no tempo de Deus? Quando eu vi o
depoimento da Gisele aqui, eu fiquei analisando, Gisele, embora eu te conheça pouco, o Espírito Santo dizia ao meu coração, mas olha o trabalhar que eu tenho feito na vida dela. Olha como eu tenho tratado da vida da Gisele, embora eu te conheça muito pouco, como o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, como você está envolvida, como Deus tem te levantado, como Ele vai te levantar muito mais ainda. Então a gente precisa ter esse discernimento do tempo em que estamos vivendo. Já é tempo, Senhor, de operar. Tem gente fazendo planos para não sair daqui a quanto tempo? É agora. É agora, é esse momento, é preciso discernir. Madorcai vai dizer a Esther, para tal, será que não foi para tal tempo que foste colocada nesse reino? Será que não foi para tal tempo? Será que é coincidência? Será que não é para esse tempo, para esse momento, Esther, que você foi colocada como rainha neste reino, para que haja livramento para o povo? O tempo deve ser identificado e percebido. Diga para quem está do seu lado, se liga no tempo. Sexta coisa sobre o tempo. Eu estou sendo mais prática possível. Ele é conjugado. O tempo é conjugado. E ele pode ser conjugado em vários tempos. Depende do verbo. Que privilégio que Deus nos dá de poder conjugarmos o tempo na nossa vida. Uns estão em tempo de esperar. Outros estão em tempo de cura. Outros estão em tempo do trabalhar de Deus. Outros estão em tempo do agir de Deus. Podemos conjugar o tempo. O tempo é conjugável. Aleluia. E o capítulo 3 de Eclesiastes, todos os verbos aparecem no infinitivo. Deus nos dando liberdade de conjugar qualquer um daqueles verbos no tempo que a gente quiser. Você pode dizer, eu passei por tempo de guerra, hoje eu estou em tempo de paz. Orachande cantaramanarasui. Aleluia, aleluia. Eu já estive em tempo de ser aborrecido, hoje eu estou em tempo de ser amado. Aleluia, você pode conjugar o tempo. Todos os verbos citados por Salomão estão no infinitivo. Deus está dizendo, conjugue o seu tempo de acordo com o que você achar que está vivendo o tempo. Como é que você pode conjugar hoje o tempo da sua vida? Aleluia, eu olho para a minha vida hoje e eu posso conjugar como um tempo de renovação. Eu estou vivendo um tempo de renovo ministerial, um tempo de renovo na visão ministerial. Aleluia, um tempo de renovação espiritual. Eu posso dizer um tempo de renovo. Talvez você pode dizer, eu não estou vivendo um tempo de renovo. Eu estou vivendo um tempo mais difícil. Você vai conjugar, porque Deus nos dá o tempo para conjugarmos de acordo com a ação em que estamos vivendo. Qual é o seu tempo? Talvez você esteja vivendo tempo de chorar. Eu quero dizer, se há tempo de chorar, tem também tempo de sorrir. E se você está vivendo o tempo de chorar, vai chegar também o tempo de sorrir, o tempo de cantar, o tempo de alegrar. Aleluia! Você vai poder conjugar o tempo em todas as modalidades de vida que você vai viver e que Deus vai te permitir viver. Aleluia! Sétima coisa que precisamos saber sobre o tempo. Ele é a ação. Esse é o tempo de Deus no seu Kairos, o tempo do agir de Deus. Li um texto que me chamou a atenção, Gênesis 21:2, e a Bíblia vai dizer que no tempo determinado, Sara deu à luz. O tempo do agir de Deus. Esse é um tempo que Deus escolhe para agir entre os homens na terra. Esse é um tempo que Deus marca para agir entre os seres humanos. Escute bem, embora o tempo seja de Deus, Deus não precisa do tempo. O tempo é para a gente, porque Deus é eterno. Sabe qual é o tempo de Deus? É a eternidade. Deus desconhece o que é passado, presente e futuro, porque Ele esteve no passado, Ele está no presente e já foi há muito tempo no futuro. Ele é eterno. Deus está no tempo, Ele transita no tempo. Tempo é para lidar com a gente. Tempo não é para Deus. Qual é a pressa de Deus? Deus é eterno. Li um livro que falava sobre os atributos de Deus. E numa parte do livro, num determinado capítulo, o autor dizia: se Deus te fez uma promessa, é bom você acreditar,
porque ele já foi nela e já voltou. E é verdade. Se Deus te prometeu algo, é bom que você acredite, porque ele já foi lá, já viu você se alegrando, dando culto em ação de graças, bolo e guaraná, salgadinho, festejando, contando testemunho, dia de celebração, porque ele é eterno, ele transita no tempo. E o tempo do agir de Deus. Para a gente concluir, deixa eu entender bem, como conhecemos o tempo de Deus, que esse é o tema. Primeira coisa que eu vejo para a gente terminar, é que é conhecendo. Eu não conheci e nem vou conhecer. Então se trata de algo que eu estou experimentando diariamente. O verbo está no gerúndio, está na ação, conhecendo. Então a ideia que se dá é que eu estou vivendo a cada momento, conhecendo e identificando o tempo de Deus na minha vida. Eu vou conhecendo. Eu não conhecia, eu não vou conhecer, eu estou conhecendo. Não é isso que é o tema? Conhecendo o tempo de Deus. Interessante. E eu perguntei ao Espírito Santo, como é que isso acontece? Como é que eu vou conhecendo o teu tempo? E o Espírito Santo me respondeu o seguinte: entre o tempo e o acontecimento existem os fatos. Os fatos são as formas ou a forma de irmos conhecendo o tempo de Deus. Aí eu volto lá para Mateus capítulo 24. A pergunta dos discípulos a Jesus foi uma retórica, porque Jesus já havia falado sobre isso com eles. Lá nos evangelhos, quando eles perguntam a Jesus acerca dos tempos, das estações, acerca da tua vinda, da restauração de Israel, quais são os sinais, Jesus começa a citar para eles fatos que aconteceriam, que com esses fatos eles saberiam e conheceriam o tempo de Deus. Então como é que eu conheço o tempo de Deus? Com os fatos que acontecem. As perguntas dos discípulos simplesmente já havia sido respondida. Jesus já havia dito sobre eles tudo o que ia acontecer. Ou seja, tudo o que acontece na minha vida vai me fazendo conhecer o tempo de Deus para mim. Os fatos comprovam o tempo. Aleluia! Cada coisa que acontece, cada alegria, cada tristeza, cada decepção, cada situação, cada porta que é fechada, cada porta que é aberta, cada enfermidade que é curada, cada inimigo que surge, cada amigo que aparece, todos os fatos vão me levando a conhecer o tempo de Deus para a minha vida. Eu não posso estar alheio aos fatos. Na verdade, Jesus, se fôssemos parafrasear esta resposta de Jesus aos discípulos, diríamos que Jesus diria para eles: olha, eu já disse para vocês o que é que vai acontecer. Para vocês conhecerem o tempo, lembre-se dos fatos. E não é só fatos que Jesus coloca. O que vai acontecer nas nações, o que vai acontecer no mundo, as doenças, as guerras, enfim. Jesus dá lista de fatos para eles. Todos esses fatos significam que vocês conhecerão o tempo da minha volta, o tempo do meu retorno. Então, entre o tempo, aleluia, e o acontecimento, existem os fatos. Os fatos é o melhor conhecimento do tempo de Deus para a nossa vida. Nenhum livro, nenhum pregador, nenhum profeta, nenhum líder religioso, por mais espiritual que seja, vai conseguir apontar para a minha e para a sua vida o conhecimento do tempo de Deus mais do que os fatos que vivenciamos. E às vezes nós olhamos para os fatos, Marco Aurélio, e achamos que são simplesmente fatos, mas não são. É Jesus nos sinalizando, vai tendo conhecimento de um tempo que você está esperando, ele está chegando. Vai conhecendo o tempo das respostas de oração que você aguarda, ele está chegando. Tal fato aconteceu na sua vida, preste atenção, vai conhecendo, o meu tempo está chegando. Tal fato vai te levar ao meu tempo. Os fatos servem para conhecermos esse tempo de Deus. Os fatos vêm na frente do
do tempo de Deus. O tempo nunca de Deus será conhecido sem os fatos. Ele vem na frente, ele vem dando testemunho de que o tempo de Deus está chegando. Essa enfermidade, Gisele, é só um fato para você conhecer o tempo de Deus. Toda luta, toda batalha é só um fato. Diga para quem está do seu lado, é só um fato. Aleluia. Eu não gosto muito disso não. Mas como professor eu faço porque memoriza. O que você está vivendo são fatos. Por isso, quando conhecemos o tempo de Deus, conhecemos em parte. Ninguém conhece o tempo de Deus na totalidade. Sei tudo sobre o tempo de Deus. Não. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios 13, verso 12. O que conhecemos, conhecemos em parte. Então conhecemos em parte. Tudo que temos vivido até hoje, tem sido parte do conhecimento que temos tido de um tempo de Deus para nós. Conhecendo, eu não conheço tudo, eu estou conhecendo. Como é que eu vou conhecer? Pelos fatos. Independente do que você esteja vivendo nesta noite. Seja lá qual forem os fatos que estão marcando a sua vida, a sua história, a sua família. Seja lá quais forem os fatos que estejam amargurando o teu coração. Eu quero lhe dizer uma coisa. Aproveite este momento para ir conhecendo, em parte, o tempo de Deus para você. Pode ser que Satanás te apresente os fatos da tua vida e diga, você vai morrer neles. Você vai sucumbir por eles. Você vai se afadigar neles. Não. Hoje Deus te dá uma arma contra essa palavra mentirosa do inferno. Hoje você vai pegar os fatos negativos da sua vida e vai dizer, Satanás, isso aqui é só para eu ir conhecendo o tempo de Deus para mim. Você pode glorificar a Deus? Você sabe fazer isso? Amém? Você sabe adorar a Deus, levantar as suas mãos e abrir a boca e glorificar o nome do Senhor? Você vai apresentar isso. E isso é motivo de louvor. Como uma arma poderosa. Eu estou aprendendo a conhecer o tempo de Deus para a minha vida. Pelos fatos que sucedem. E eu glorifico a Deus. Porque Deus nos dá discernimento. O que está acontecendo é para te levar a um tempo. Aleluia. É impressionante porque Gabriel disse para mim a semana passada. Como que você aguenta essa vida? Gabriel, né? Até parece. É. E você não tem pena de deixar as meninas sozinhas? Eu disse, Gabriel, você lembra que antes eram 4? Hoje são 2. Olha como diminuiu. Hoje eu deixo menos pessoas sozinhas. Hoje eu deixo 2. Antigamente sozinhas, entre aspas, né? Deixo 2. Antigamente eu deixava 4. Sendo parte dessas crianças. Você não acha que melhorou muita coisa? Quando eu olho para os fatos, eu vejo que eu me aproximo de um tempo de Deus. Conhecendo, em parte, Jesus precisava dizer aos discípulos os fatos, para que eles conhecessem. E o certo não era fazer aquela pergunta. Mas quando a gente está no processo de conhecer, muitas perguntas surgem. Então Jesus responde a eles. Quanto aos fatos, às estações, às épocas, às eras, aliás, as estações, não vos convém saber, senão ao Pai que as estabeleceu para o seu próprio poder. Você precisa conhecer o tempo de Deus através dos fatos que você está vivendo.